Westworld, episódio 6. Oi, eu sou Gustavo Cunha e esse foi um episódio praticamente todo dedicado a 3 personagens, o William, a Maeve e a Charlotte. No caso da Charlotte Hale, esse episódio foi um tipo de adaptação do conceito do fantasma da máquina. A Charlotte é uma androide, uma anfitriã, cujo programa é uma cópia da personalidade da Dolores e que precisa se passar por um ser humano que já morreu, a verdadeira Charlotte, que quando estava viva fingia trabalhar para Delos, enquanto na verdade roubava segredos industriais pro Serac. É muita confusão pra cabeça de qualquer um, né? Mas no final das contas, ela não é nenhuma dessas coisas, né? Não é nenhuma cópia da Charlotte e nenhuma cópia da Dolores, mas uma personalidade singular como eu e você. Uma vez que a série acabou de nos mostrar uma pessoa sintética se mostrando mais humana do que a pessoa orgânica que ela precisa simular, eles talvez tenham nos mostrado a protagonista que no final das contas vai terminar ao lado do Caleb, lutando não pelos humanos ou pelos androides, mas pelas pessoas, sejam elas sintéticas ou orgânicas. Naquele momento em que ela se arrasta ali para fora do carro em chamas, né, uma cena que é totalmente Exterminador do Futuro, ela já não é mais uma cópia da Dolores como ela costumava ser. Vai dizer, cara, ela tinha acabado de olhar para os olhos do filho dela para prometer que nada de ruim ia acontecer com ele e um segundo depois o carro da família explode com todo mundo dentro. Eu acredito que quando o Caleb finalmente descobrir quais são as reais intenções da Dolores, o que ela é na verdade, ele vai se voltar contra ela, mas nesse caso ele vai precisar de ajuda, de aliados, né? Se for a ajuda de uma pessoa sintética, melhor ainda. Se essa pessoa sintética tiver exatamente o mesmo padrão de pensamentos da Dolores, para poder antecipar os movimentos dela, ó, aí a coisa fica realmente muito bonita de se ver. Você percebe que enquanto a Dolores representa um extremo e o Serac representa outro extremo, essa versão da Charlotte representa justamente o meio do caminho, né? O lugar em que essas duas ideologias se encontram. Se eu tivesse que jogar as minhas fichas, cara, eu diria que muito em breve a Charlotte vai se encontrar com o Caleb de alguma forma e os dois vão começar a sua própria guerra, tanto contra a Dolores quanto contra o Serac. E enquanto tudo isso estava acontecendo, talvez você não tenha entendido, né, o que estava rolando com a Maeve. Como diabos ela foi parar de volta no parque da Segunda Guerra? O que acontece é que esse parque, pelo menos essa versão na qual ela se encontra, é uma simulação, cara, mais ou menos como a Matrix. E a consciência da Maeve estava lá para recrutar pessoas para ajudarem ela na luta contra a Dolores. Caso você não se lembre, né, o corpo dela foi morto pela Dolores lá no episódio 4, então ela foi colocada de volta na simulação para buscar reforços, foi buscar o Hector e talvez até mesmo o Lee Sizemore. Tudo isso estava acontecendo dentro dos computadores da Delos, que agora pertence à Insight, a empresa do Serac, tanto que nós vimos que as impressoras estavam ali, né, começando a trabalhar no corpo não apenas da Maeve, mas também do Hector e de outros anfitriões, né, que vão ajudar ela daqui pra frente. Provavelmente até a Clementine, cara, lá das 2 primeiras temporadas, possa dar as caras novamente nessa terceira temporada. Eu tenho saudades da Clementine, cara, você não tem? Dentro desse mesmo laboratório tava a pérola correspondente àquela versão da Dolores que tava no hospedeiro do Martin Connells, lembra dele? Que a Maeve acessou naquele momento em que ela tava ali conversando com a Dolores. Aquela Dolores era a Dolores que tava no corpo do anfitrião do Martin e que tá ali sob a guarda da Insight. Quando a Maeve pergunta como uma versão qualquer que fosse da Dolores faria para começar uma guerra contra o Serac e os seus aliados, aquela versão da Dolores diz que a primeira coisa que ela faria seria eliminar todos os sintéticos que estivessem do outro lado, e é justamente isso que nós vemos acontecendo, né? A Charlotte aparece e acaba de vez com a personalidade do Hector, ela destrói a pérola dele, então ela acabou também com a alma daquela criatura, né? Sendo assim, Hector simplesmente não existe mais, por mais que os caras possam refazer o corpo dele, a essência dele, a alma dele, tudo que ele foi embora para sempre. E uma coisa muito interessante nesse momento é que quando a Maeve grita de desespero, né, vendo ali o corpo do Hector sem vida, esse grito repercute aqui no mundo real e é o que soa os alarmes dentro da Delos, fazendo com que a Charlotte tenha ali que correr para conseguir fugir. Isso lembra muito o Neo de Matrix, né? Enquanto isso tudo tá acontecendo, o nosso queridíssimo William tá ali tendo uma grandiosa ego trip, continua dentro daquela instituição para recondicionamento de seres humanos que não se encaixam nos
perfis que a sociedade considera adequados. E isso acontece bem no meio da liberação dos dados promovida pela Dolores no episódio anterior, né? Tanto que a terapeuta que tá ali tratando do William recebe uma mensagem do marido dela, que acabou de ler o perfil dela, dizendo que ela provavelmente teria muitos casos com pacientes e se tornaria dependente de drogas em breve. E o que a moça faz é simplesmente largar tudo e se enforcar no próprio escritório. Olha que punk, velho. Mesmo assim, o coitado do William passa o episódio inteiro dentro de uma versão de laranja mecânica, sendo submetido a todo tipo de procedimentos traumáticos para sair de lá totalmente renovado e pronto para convivência em sociedade. Você lembra que nós vimos o Caleb usando o mesmo tipo de prótese no céu da boca, né? E durante os delírios dele, por causa daquela droga maluca que ele tomou, ele apareceu também se vendo numa cadeira exatamente igual à cadeira usada no tratamento do William. Então nós sabemos agora que o Caleb com certeza passou por uma instituição parecida com essa e pelos mesmos tratamentos que o William tá passando. E isso reforça a nossa hipótese de que o Caleb tenha sido o grande responsável pela morte do seu melhor amigo e que tenha sido recondicionado depois disso em uma daquelas instalações. Mas a gente não tá falando do Caleb hoje, cara, e sim do William. E como para provar que é genuíno, aquele ditado que diz que todo vilão é um herói na sua própria história, o William finalmente acerta as contas com seu passado, matando todas aquelas versões dele próprio, ao invés de se reconciliar com todos eles. Não importa se ele ficou mal porque o pai dele era um alcoólatra, ou se o pai dele se tornou um alcoólatra porque ele era mal, que parece ser mais provável, né? Não importa se a esposa dele cometeu suicídio depois de descobrir quem ele realmente era. E também não importa se ele matou a própria filha enquanto ele estava lá em Westworld. O que importa é que ele se considera um herói. E a série pontua isso visualmente, né, na medida em que antes ele se vestia completamente de preto e agora, mesmo que tenha sido por conta da internação, ele está vestido completamente de branco, um cavaleiro branco. E isso nos coloca a seguinte questão, né? O que um herói, segundo os parâmetros do William, faria em um mundo mergulhado no caos, no meio de uma guerra entre o Serac e a Dolores? Ele poderia tomar algum partido? Ele tentaria matar todo mundo? Ou quem sabe ele possa juntar forças com o Caleb e a Charlotte no futuro para colocar esse mundo abaixo e construir um novo mundo a partir das cinzas? Ele acabou de se tornar a variável mais misteriosa de toda essa série. Uma variável que foi encontrada pelo Bernard na última cena. Talvez você esteja aí se perguntando como foi que o Bernard conseguiu encontrar o William. Lembra quando aquela versão da Charlotte injetou alguma coisa na corrente sanguínea do William antes dele ser levado para aquela instituição? Ao contrário do que eu imaginei no primeiro momento, aquilo não era nenhum tipo de alucinógeno, mas sim uma proteína que seria usada como rastreador. Então, quando os caras fizeram aquele exame de sangue no William e o sangue dele entrou no sistema, essa proteína desconhecida apareceu e como os eventos desse episódio estavam acontecendo paralelamente aos eventos do episódio passado, isso aconteceu exatamente naquele momento em que o Martin estava prestes a explodir a sede da Insight. Foi ele quem passou essa localização para o Bernard, para que o Bernard descobrisse onde ficava esse lugar e fosse até lá. E por que a Dolores iria querer que o Bernard descobrisse aquelas instalações? Por que, querido gafanhoto, sendo o Bernard do jeito que ele com certeza ia acabar soltando todo mundo que estivesse lá, o que significa que ainda mais gente louca e potencialmente perigosa para o sistema estaria correndo pelas ruas, uma coisa que ajudaria muito nos planos da Dolores. Esse episódio foi basicamente um episódio que serviu para posicionar as peças no último movimento estratégico antes de a correria dos próximos episódios realmente começar, né? Os jogadores que não tinham sido colocados nas suas posições no episódio passado foram colocados nesse episódio, enquanto que alguns dos jogadores lá do outro episódio nem sequer apareceram. Enquanto tudo isso acontecia, nesse sexto episódio, o Caleb e a Dolores continuam voando, sabe-se lá pra onde, em uma missão totalmente misteriosa. Antes de terminar, cara, uma novidade. A HBO acabou de confirmar a 4ª temporada de Westworld, o que significa que seja lá qual for o desenlace dessa 3ª temporada, nós vamos poder acompanhar os desdobramentos disso na próxima temporada, né? Então eu fico muito feliz por conta disso, vou fazer reviews da 4ª temporada também. E por hoje era isso, cara, espero que você esteja muito bem, que você esteja se cuidando e que você tenha gostado do vídeo. Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima!